Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais profissionais e os principais empresários do Ceará, hoje nós estamos recebendo com muita satisfação no nosso programa de número 288 o doutor Antônio Albuquerque de Souza Filho. O doutor Antônio Albuquerque, ele foi reitor da Universidade Federal do Ceará, foi superintendente do Sebrae. Ele vai depois contar aqui o currículo dele. Ele tem um currículo muito rico e atualmente é o primeiro presidente da Academia Cearense de Engenharia. Doutor Albuquerque, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, Farias, eu que agradeço a oportunidade de dizer da minha alegria de estar participando do seu programa, parabenizá-lo pelo sucesso das suas entrevistas. Já vi aí que são mais de 200 entrevistas, não é fácil manter esse ritmo de entrevistados na televisão, de tal maneira que você é um homem de, como nos outros empreendimentos que tem feito, uma pessoa de sucesso. Muito obrigado. Realmente esse programa nosso já fez 6 anos que está no ar. Começou em março de 2011, né? Então, graças a Deus, nós estamos mantendo esse programa semanal, em entrevista com as principais personalidades aqui do estado. Doutor Albuquerque, eu queria, meu irmão, inicialmente, que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Aonde você estudou, onde você se formou, aonde você trabalhou. Faça aí um resumo do seu currículo. Bom, eu terminei agronomia no ano de 1962, na antiga Escola de Agronomia, hoje Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará. E na época que eu terminei o curso de agronomia, foi um ano de ouro para os profissionais de agronomia. Nós tínhamos 6, 7, 8 empregos para a gente escolher. Naquele tempo estava no auge da Sudene, com Celso Furtado. Nós tínhamos aqui o primeiro governo do Vigílio Távora, a Secretaria de Agricultura com muito incentivo, inclusive financiando veículos para os agrônomos. Nós tínhamos as universidades em expansão, o DENOX, o Serviço de Extensão. O Ministério da Agricultura, por exemplo, naquela época criou 50 empregos no Ministério, que tinha criado serviço de promoção em pecuária e não encontrava no Brasil 50 agrônomos. Então eu dei meu nome para o Ministério da Agricultura, com nomeação não saiu, eu fui trabalhar no Serviço de Extensão Rural do Rio Grande do Norte, chamado ANCAR naquele tempo, hoje é Mater. Passei um ano lá no Rio Grande do Norte, foi uma experiência muito rica, trabalhei reabrindo o escritório de Ceará Mirim. E quando ali estava terminando o meu primeiro ano de atividades, a minha nomeação saiu para o Ministério da Agricultura. Então eu vim para o Ministério da Agricultura, fui designado para trabalhar na região do Cariri. O delegado do Ministério da Agricultura naquela época, em Fortaleza, era o professor Francisco Alves de Andrade, que tinha sido meu professor no curso de agronomia. E ele me disse, olha, porque como você vem de serviço de extensão, você vai trabalhar no serviço de extensão do Ministério, que tem lá no Vale, no Cariri. O Vale dos Carás compreende Crato, Juazeiro e Barbalho. Então eu fui para lá gerenciar, coordenar aquele grupo de trabalho no Vale. Ali fiquei 1 ano e meio, quando eu vim para a universidade, em 65. E eu fiquei na universidade até me aposentar como professor em 95. Na universidade, eu ocupei inicialmente o cargo de coordenador de extensão rural. Depois eu fui coordenador do curso de agronomia, chefe do departamento de economia agrícola e por 2 vezes diretor do Centro de Ciências Agrárias, antiga escola de agronomia. Logo depois que eu saí de diretor, eu fui convidado pelo governo Vigílio Távora para ocupar a Secretaria de Educação. No segundo governo do Vigílio. De educação? De educação. Desculpe. Depois eu fui para o Ministério da Educação ocupar a Secretaria de Primeiro e Segundo Graus. Naquele tempo do Ministério da Agricultura tem a estrutura do ministro, do secretário-geral e 3 áreas que nós chamávamos áreas fins, que era ensino superior, ensino de primeiro e segundo graus,
ensino, cultura e desporto. E interessante que você é agrônomo, mas ocupando o cargo no Ministério da Educação. Quando eu fui convidado pelo Vigílio, eu não conhecia o Vigílio, né? Foi uma escolha interessante. O Vigílio, eu era diretor do Centro de Ciências Agrárias e o Vigílio ele foi escolhido patrono dos concludentes do curso de Engenharia de Pesca. Então ele foi ao Centro de Ciências Agrárias para encerrar lá a placa, fez um discurso, um aluno falou, um concludente, ele falou, e logo depois eu, como diretor do centro, falei também, né? Esse foi o primeiro contato pessoal com o Vigílio. No ano de 78... Ele já era governador nesse tempo. Ele era já escolhido governador. Em 78, nós estávamos comemorando os 60 anos de criação do curso de agronomia no Ceará. Então, como diretor, eu tinha feito uma série de programações. Entre elas, convidar as autoridades para conhecer a agronomia, conhecer os trabalhos da agronomia. Então, eu tinha uma amizade muito grande com o Jaime Versosa, fui depois presidente da CAGES, e tivemos juntos como conselheiro do CREA, e eu pedi ao Jaime, que tinha uma intimidade maior com o Vigílio, se ele poderia convidar o Vigílio para ir visitar o centro. Ele então levou o Vigílio até o Centro de Ciências Agrárias, e ele foi chegando lá na reunião, ele trouxe os assessores, estavam todos os chefes do Departamento de Ciências Agrárias. Então ele foi logo dizendo, olha, eu vim a essa reunião, mas só posso passar meia hora. E o Vigílio tinha um hábito de andar sempre com os cartões no bolso. Quando ele sentava, ele puxava aqueles cartões e começava a escrever. Ele então começou a escrever. Naquele tempo nós tínhamos vários convênios com entidades nacionais, internacionais, vários cursos de funcionamento, várias atividades de extensão. E quando deu a meia hora, eu parei e disse, governador, nós paramos, o senhor disse, senhora, meia hora, podemos parar. Disse, não, pode continuar, que eu já mandei transferir o meu compromisso. Que bom, sinal que ele gostou. E aí ele ficou mais de uma hora, né, conversando lá no centro, anotando tudo, e foi embora. E ele falou nesse dia? Não falou nada. Esse foi o nosso segundo contato, só nesse momento foi embora, não tivemos mais nenhum contato com ele. Depois, um dia à tarde, eu estava no meu gabinete, recebi um telefonema da dona Luísa Távora, que me dizia que o governador Vigílio estava querendo conversar comigo, se eu podia ir na casa dela. Eu não sabia nem onde era a residência, perguntei, onde é a residência e tal. Ela disse, aqui na rua tal, você pode vir. Agora, quando você chegar aqui, o Vigílio oficialmente não está em casa. Você me procura que eu vou levá-lo para conversar com ele. Fui até a casa do Vigílio, quando lá cheguei, o Vigílio me recebeu, a dona Luísa me recebeu e me levou até o quarto, ele estava deitado na rede. E o Vigílio era muito objetivo, ele não era de conversar muito, quando ele queria um assunto, ele ia muito direto ao assunto. Então ele disse, doutor, vamos direto ao assunto que me interessa. Doutorzinho, né? Tinha um negócio de um doutorzinho. Eu mandei chamá-lo porque eu estou fazendo uma lista aqui de secretários de Estado. E queria sua permissão para colocar seu nome em duas listas aqui. Uma para secretário de Agricultura, porque você é engenheiro agrônomo, e uma outra para secretário de Educação, porque o senhor é um professor universitário. Aí eu disse, governador, muito obrigado. Eu quero agradecer a deferência do senhor, mas eu quero dizer que eu sou o diretor do Ciências Agrárias, tenho um compromisso com a instituição, não posso aceitar nenhum cargo fora o que eu estou atualmente. Ele disse, você não está entendendo, eu não estou lhe convidando para secretário, eu apenas estou listando aqui nomes e quero que você concorde que tenha sido listado aqui. Então, bom, se o senhor está apenas listando o nome, naturalmente pode listar o meu nome, não há problema nenhum. Mas eu quero, de outra maneira, reafirmar ao senhor que eu não tenho pretensão nenhuma de ocupar nenhum cargo de secretário. Aí, pois bem, aí eu fui saindo e ele disse, agora tem um problema. Pois não, doutor. Você não vai dizer isso para ninguém, nem para sua esposa. Eu disse, governador, se eu entendi bem, o senhor está fazendo uma lista, o senhor não está me convidando para secretário. Então, a lista tem 50, 60 nomes, então muito bem. Fui para casa, naturalmente, que eu contei minha mulher.
E se você olhar todos os jornais daquela época, que saiu a lista, o vigílio chegava hoje à tarde, de Brasília, e no outro dia, às 10 horas da manhã, no auditório do Conselho Estadual de Educação, ele ia anunciar o seu secretariado. Se você olhar na lista, nunca meu nome apareceu. Nunca retrato meu apareceu. Quer dizer que ele não colocou o seu nome na lista. Secretaria de Educação era o padre, o Monsenhor Sadoc de Sobral. Era esse que estava constando na lista. Aí aparecia todo mundo. Bom, aí quando deu, isso mais ou menos 10 horas da noite, eu recebi um telefonema do Chico Figueiredo, que era deputado estadual, casado com uma prima minha legítima, que é a Didita. Aí o Chico me diz assim, Albuquerque, você é safado mesmo, né? Porque vai ocupar um cargo no governo e não comunica nem os parentes. Eu digo, Chico, qual é o problema? Eu não estou sabendo de nada. Não, eu estou aqui na casa do Vigílio e estão dizendo que o secretário de Educação é você. Eu digo, olha, já são mais de 10 horas da noite, eu não recebi nenhum telefonema do governador. Aí disse, mas eu disse que o secretário é um agrônomo, tem curso nos Estados Unidos. Eu digo, eu tenho um primo, o Faustino, que você conhece, Faustino de Albuquerque Sobrinho, que é agrônomo, tem curso nos Estados Unidos, é professor da universidade. Ah, é isso mesmo, então eu vou averiguar. Quando deu 11 horas, recebi o telefonema dele, dizendo, olha, Albuquerque, é você realmente que vai assumir a secretaria. Eu estou aqui, conversei com todo mundo e você é o nome cotado para a secretaria. E você não vai dormir hoje à noite. Desligou o telefone, né? Isso, Chico. Quando foi no outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, eu recebi um telefonema lá da casa do Vigílio Távora, falava um capitão, dizendo que era ajudante dele, dizendo que o governador queria que eu fosse até a casa dele para tomar um café com ele. Saí de manhã cedo, fui na casa lá do Vigílio, estava lotado de gente, a casa dele sempre vivia cheia de gente. Isso era no dia do anúncio do secretariado? No dia do anúncio, de manhã cedo. Então ele disse, olha, aí eu fiquei lá, fiquei sentado, olhando, um movimento muito grande, depois ele me chamou assim para um terraço que tinha na casa, só eu e ele puxou na minha a manga da minha camisa e disse assim, esteja lá às 10 horas da manhã, no auditório do Conselho Estadual de Educação, e o senhor vai assumir a Secretaria de Educação. Aí eu disse, governador, eu não posso assumir a Secretaria de Educação nessa base que o senhor está me dizendo. Primeiro, eu nunca trabalhei com primeiro e segundo grau, sempre trabalhei com ensino superior. Segundo, eu tenho compromisso com a universidade, eu sou diretor da unidade, não posso largar assim de uma hora para outra, não. Aí ele disse, esteja às 10 horas, porque se o senhor não for às 10 horas lá na secretaria, no conselho, no auditório, o senhor vai me criar o maior problema do mundo. E a sua situação da universidade eu resolvo depois. E até logo, e foi embora. Foi nessa base que eu saí de lá tontinho, né? Não esperava nunca aquilo na minha vida. Fui em casa, comuniquei a minha mulher, botei um paletó, fui trabalhar ainda no centro. Quando 10 horas eu fui para o auditório. Entrei lá, ninguém bateu fotografia minha, ninguém veio me entrevistar, fiquei lá atrás no coisa. E cada um novo secretário que entrando, Aécio de Borba, o Luiz Gonzaga Mota, o Luiz Marques, cada um que ia entrando ia sendo batido fotografia, entrevista na televisão. E eu fiquei lá atrás sentado, e quando ele anunciou o secretário, ele disse, olha, eu convidei para a Secretaria de Educação o professor da Universidade, Antônio de Albuquerque. Aí todo mundo disse, quem é? E aí começou lá, vinha reportagem, quais são os seus planos de educação, o que o senhor vai fazer, né? Então foi aquele sufoco muito grande, porque eu tive que dizer, bom, os planos são do governador, ainda vou estudar e tal. E dali mesmo encontrei o Adelino Alcântara, que era o secretário de Educação, e disse, Adelino, eu preciso urgentemente conversar com você. Aí disse, quando é que você quer? Eu digo, hoje à noite mesmo. Aí já hoje à noite eu estava na secretaria e disse a ele, olha, chama os seus assessores. E ali eu fiquei a noite toda conversando com o Adelino. E eu saí de lá tontinho, porque o que me contaram era só abacaxi na secretaria. Não tinha dinheiro, não tinha pessoal suficiente, não tinha prédios escolares suficientes, não tinha material escolar, tinha muito forte influência política.
Então eu disse, um dia que eu me meti, rapaz. Eu me meti numa bananosa muito grande, mas eu devo aqui ressaltar que eu contei com um apoio muito grande do Vigílio, né? E inclusive ele me deu carta branca para, na hora que ele ia escolher os auxiliares, eu disse, governador, é o seguinte, eu preciso ter algumas pessoas da minha confiança, eu vou chamar o chefe de gabinete de uma pessoa da minha confiança, um assessor, e eu queria pedir um favor ao senhor. O senhor, quando fosse escolher os diretores de departamento, de coordenações, etc., o senhor pedisse 3 nomes e viesse mostrar para saber quem é quem, para ter uma decisão. É. E assim ele fez. Ele foi sempre muito correto, nunca interferiu de maneira a prejudicar a educação. Em vários momentos que nós tivemos pressão para tirar delegadas ou diretora da escola, eu ia a ele, conversava com ele, e ele realmente dizia, não vamos tirar essas pessoas, não vamos modificar. E as indicações foram todas combinadas com você mesmo? Ele combinava com os políticos e ele trazia a lista para mim. Dizia, olha, está aqui esses 3 nomes, isso aqui é fulano, fulano. Aí eu dizia, governador, eu tenho a impressão que isso aqui é melhor. Não, mas vamos ver isso aqui. Tá, era mais ou menos nessa combinação que se fazia a indicação do... Bom, eu passei 2 anos na secretaria. E ele resolveu logo o seu problema da universidade? Resolveu. Conseguiu Resolveu, a sua liberação, sendo né? que eu tive um prejuízo muito grande, né? Porque na época eu era professor em dedicação exclusiva e fui cortado para ficar aí 20 horas. Então eu tive um prejuízo muito forte na época, em termos salariais, né? Porque eu havia optado, porque ou eu ganhava o salário de secretário ou ganhava o salário da universidade. Eu optei por ganhar o salário da universidade, porque se secretaria era hoje, amanhã não é, né? Apenas eu recebi a gratificação de secretário, que era muito pouco. Mas aí eu fiquei lá uns 2 anos, me dei muito bem com ele, depois eu fui convidado para ir para Brasília trabalhar como secretário de 1º e 2º grau, que foi também uma aventura interessante a minha ida para Brasília. Na época, todos os secretários de Educação do Nordeste, coincidentemente, todos do Maranhão, à Bahia, todos eram professores universitários. Todos. Universidades federais, estaduais, etc. E nós combinamos entre nós, depois de algum tempo de trabalho, que não adiantava cada um isoladamente pedir as coisas. Que nós tínhamos que sempre agregar todos os secretários e ir em bloco, né? E assim a gente montou um esquema, toda vez que se queria reivindicar muitas coisas, a gente ia com 1 ou 2 dias de antecedência a Brasília, fazíamos as reuniões e íamos ao MEC cuidar coletivamente, e assim a gente conseguiu muita coisa. Os secretários do Nordeste? Todos os secretários do Nordeste. Certo. Então houve a mudança do ministro e entrou o general Rubens Ludovic. Naquele tempo foi um negócio absurdo. O general assumia o Ministério da Educação, as universidades estavam em greve, todas elas. A primeira coisa que aconteceu na educação foi que o Ludovic chamou os grevistas e acabou a greve. Então ele teve uma habilidade enorme naquele primeiro momento. Quem era o presidente na época? Era o João Figueiredo. João Figueiredo. Então foi isso a primeira mudança. Depois... o Joel, que era secretário de Educação de Pernambuco, que depois foi deputado federal, nos telefonou dizendo, não, o ministro vai vir a uma reunião da Sudene, pela primeira vez que ele vai vir ao Nordeste. Então nós vamos reunir todos os secretariados aqui no Recife, fazer umas reivindicações para ele levar para o ministro. Fomos todos para o Recife, nos reunimos no gabinete do Joel, na Secretaria de Educação de Pernambuco, listamos tudo aquilo que a gente pretendia naquele momento para a educação do Nordeste. E aí, depois da reunião, da listagem, tudo, disseram, o Joel, que estava coordenando, disse, olha, nós já conseguimos que o ministro vai participar da reunião, mas depois que terminar a reunião, ele vai para uma sala só para receber o secretário de Educação. Então, ele disse assim, agora vamos escolher um coordenador para falar em nome do grupo, né? Aí nós dissemos, bom, o coordenador é o Joel, nós estamos aqui em Pernambuco, ele que convocou todos nós, ele é que tem que fazer a reunião. Aí o Joel disse, não, eu não posso ser o coordenador, eu não posso falar em nome do grupo, porque eu tenho que reivindicar umas coisas específicas com o governador aqui em Pernambuco. Nós vamos ter que escolher um outro secretário. Aí o grupo me escolheu para ser o porta-voz naquele encontro. Certo.
Então eu fui o porta-voz de todo o grupo, fiz uma lista do que a gente pretendia, entregamos ao ministro a lista, ele foi embora, ficamos sem mais contato. Nós estamos nas comemorações do segundo ano do governo do Vigílio, inaugurando várias escolas, uma série de atividades. Aí eu recebo um telefonema do secretário-geral do Ministério da Educação, o coronel Sérgio Pascoal, que pedia que eu fosse a Brasília. Isso era uma quinta-feira, ele pedia que eu fosse no outro dia, na sexta-feira. Eu disse, coronel, infelizmente eu não vou poder ir, porque amanhã, sexta-feira, eu estou indo aqui em Xeramubim com o governador para inaugurar uma escola. Nós estamos aqui nas comemorações do segundo ano, não posso ir. Aí ele disse, você pode ir no sábado? Eu disse, e o Ministério está trabalhando dia de sábado? Não, mas você vem no dia de sábado, nós queremos conversar com você. Então eu fui ao governador, disse, governador, eu estou com esse convite do Ministério, devo ir ou não? Ele disse, não, vá lá essa reunião. Eu fui. Quando eu cheguei no aeroporto de Brasília, foi um negócio muito esquisito. Primeiro, o secretário-geral estava me esperando no aeroporto. Eu achei aquilo muito estranho, né? Porque a minha ideia era chegar lá no aeroporto e ir para um hotel, depois telefonar para o secretário-geral para saber onde era a reunião que ele queria comigo. O ministro, o secretário-geral disse, eu disse, bom, coronel, eu vou agora primeiro para o hotel, que eu ia de paletó, né? Aí disse, não, você não vai para o hotel não, nós vamos direto lá para casa. Não podemos perder tempo. Fui direto para a casa dele, lá na secretaria, no Lago Sul. Quando cheguei lá, tinha no jardim, tinha uma mesa redonda com vários documentos em cima e vários dos assessores dele em torno dessa mesa. Então ele me dava um documento, ensino pré-escolar, leia esse documento. Aí eu lia rapidamente. Aí depois eles ficavam fazendo perguntas do que eu tinha achado, do que eu devia achar, que devia mudar naquele documento. Primeiro grau, aí eu lia sobre primeiro grau, etc. Segundo grau, educação especial, merenda escolar, ensino agrícola. Aí cada um, quando eu me apercebi, nós almoçávamos, ficamos na casa do coronel, já era quase 6 horas da noite. Aí o coronel disse, olha, eu vou dar um telefonema e volto já. Ele foi dar um telefonema. E quando voltou, disse, não, agora nós vamos na casa do ministro Rubens Ludovico. Eu disse, uma hora dessa, 6 horas, ele está lá me esperando. Eu fui até a casa lá com o secretário. O Ludovico era uma pessoa muito simpática, muito dada. E as pessoas, às vezes, não tinham conhecimento. Ele era um homem de muita cultura, porque ele dizia que o pai dele era médico no Rio Grande do Sul, e quando ele era da Academia Militar das Agulhas Negras, que é a terra dele, ele passava um mês enfurnado na biblioteca do pai, lendo. E ele nunca perdeu aquele hábito de estar lendo, estudando. Quando ele foi adido militar na França, ali aproveitou para fazer cursos, aproveitou para viajar para vários países para ver. Então era um homem de uma visão muito ampla, muito interessante. E então eu cheguei lá, conversei com ele foi logo dizendo assim, olha, porque eu gostei muito daquele nosso encontro lá no Recife. Gostei muito da sua apresentação e eu queria lhe convidar para ser secretário de primeiro e segundo graus, cuja ocupante, um professor lá da Bahia, está saindo agora. Eu disse, ministro, eu não vim com esse objetivo, eu vim convidado aqui pelo secretário-geral para naturalmente participar numa mesa que eu não sabia nem o que era. E eu passei o dia lá na casa do coronel Pascoal e tal. Aí ele disse, mas eu quero que você venha ocupar a secretaria de primeiro e segundo grau. Eu digo, mas eu não posso, eu sou secretário de educação do Vigílio. Eu tenho um compromisso com o governador Vigílio e tal. Esse momento, aí ele foi, deu um telefonema para o Vigílio. Aí voltou e disse, olha, eu falei com o Vigílio agora. Ele bateu o maior elogio a seu respeito e me disse que ele libera para ser secretário de primeiro e segundo grau. Aí eu disse, ministro, você sabe que eu sou casado, tenho filhos, eu preciso conversar com a minha mulher, que é funcionária bibliotecária da universidade. Isso não tem problema. Você vai lá, conversa com sua mulher e eu resolvo o caso funcional dela. Eu disse, mas o senhor sabe que eu não conheço bem os técnicos do Ministério. Eu venho aqui esporadicamente. Eu precisaria ter mais alguém que eu pudesse contar lá dentro.
você tem carta branca para trazer alguns assessores que você precisar. Que beleza. Aí eu fiquei numa situação realmente muito difícil, né? Muito difícil. Aí eu disse, ministro, bom, eu preciso, de certa maneira, ir a Fortaleza conversar com o governador, minha mulher, e as pessoas que, porventura, eu possa trazer. Qual o tempo que o senhor me dá? Ele disse, lhe dou 48 horas. Aí, tá bom, vamos tentar. Saí de lá e disse para o coronel, agora o senhor me deixa no hotel que eu tenho que tentar dormir. Não, você não vai não. Você vai dormir lá em casa. Mas, coronel, eu nunca dormi na sua casa, como é que eu vou dormir lá? Coisa esquisita. Não, porque se você for dormir no hotel, as pessoas vão saber que teve alguém aqui ligado a essa área e vai ter uma pressão muito grande sobre o governo para essa vaga. Então você vai dormir lá em casa. Eu realmente não dormi, passei a noite, me deu um quarto, disse, aqui tem todas as facilidades, você pode se servir aí à vontade. E então eu cheguei aqui no domingo, na segunda-feira eu fui ao governador, falar com ele, governador, ele disse assim, eu já desconfiava de alguma coisa. Vá, porque é bom você lá poder ajudar o Ceará. E realmente, a época que eu estive lá, o Ceará passou a ser o primeiro estado de todo o Brasil a receber mais recursos na área de primeiro e segundo grau. E aí fui conversar com a minha mulher sobre a ida, ela disse, ótimo, eu quero fazer meu mestrado em biblioteconomia, a universidade lá tem mestrado. E assim eu fui. Que beleza. Né? Passei lá quase 2 anos, quando ele saiu, larguei o ministério, voltei para o Ceará. E aqui chegando, eu fui naturalmente chefe do departamento de Economia Agrícola durante um mandato e do outro, seguida, onde eu era lotado, Departamento de Economia Agrícola, do Centro de Ciências Agrárias. Depois, novamente, eu participei da lista para reitor, quando assumi em 21 de junho de 1975, de 1991 até 1995, junho de 1995. Depois saí da universidade, me aposentei, e aí eu fui convidado para ir ser a superintendente estadual do SEBRAE, onde eu fiquei 2 anos, 96 e 98. Doutor Albuquerque, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Bem, meus amigos, nós voltamos com o programa de hoje. Estamos aqui recebendo o doutor Antônio Albuquerque de Souza Filho, que foi secretário de Estado, que foi diretor do Ministério, foi reitor da UFC, foi superintendente do SEBRAE. E ele está contando aqui um pouco da sua história. Doutor Albuquerque, quando nós fizemos o intervalo, o senhor tinha já, en passant, falou no cargo que o senhor ocupou durante 4 anos como reitor da Universidade Federal do Ceará e que depois tinha ido para o SEBRAE. Então eu queria agora que o senhor falasse primeiro um pouco sobre a sua administração do SEBRAE e, segundo as pessoas que acompanham o trabalho da Universidade Federal do Ceará, você foi considerado o 2º melhor reitor da Universidade Federal do Ceará. Depois do Martins Filho, eu vi várias pessoas dizer que o senhor foi o melhor reitor que a UFC teve. Então eu queria que você destacasse alguns pontos aí da sua administração, primeiro na UFC, depois no SEBRAE. Bom, eu como reitor da Universidade Federal do Ceará, eu fui do tempo da falta de recursos financeiros, que nós chamamos das vacas magras. Para você ter ideia, teve um dia que o dinheiro que nós tínhamos na Universidade Federal, no cofre da universidade, era R$20. E encontramos a situação na universidade muito caótica. Nós tínhamos várias salas de aulas em más condições, vários laboratórios em condições péssimas. Nós tínhamos falta de gabinete para professores, nós nunca mais, faltava pessoal, faltava oportunidade para os professores da universidade participar de congressos nacionais e internacionais, quando apresentassem trabalhos científicos.
Quem era o presidente da República na época? Na época, quando eu entrei, era o Collor e depois o Itamar Franco. O Collor peguei poucos meses, né? Mas Certo. foi o Itamar. Foi o tempo que houve muitas mudanças de dinheiro, né? Saiu Cruzeiro Novo, depois vem o Real, e cada mudança dessa tem as implicações, contenção de recursos financeiros. Então isso era um drama para quem estava vivendo realmente em administração. Certo. Mas eu tive a sorte de ter bons auxiliares, né? Pró-reitores, diretores de centros e faculdades, diretores de departamento da universidade, que deram uma contribuição valiosa para que a gente pudesse, primeiro, estabelecer algumas prioridades. Nós chegamos à conclusão que não era possível fazer tudo ao mesmo tempo. Tínhamos pouco tempo da administração e os recursos eram escassos. Mas nós estabelecemos umas 4 ou 5 prioridades que nós iríamos atuar. A primeira prioridade era a informática. A universidade tinha 60 computadores XT. Toda a universidade tinha um XT. Então era o que mais atrasado que existia. O computador central da universidade era o tamanho de uma máquina de trem. Um negócio. Então nós começamos a lutar para modernizar a universidade. Para você ter uma ideia, quando nós saímos, nós deixamos mais de 2.000 computadores do que existia de mais moderno na época. Em todas as unidades da universidade tinha pelo menos um laboratório. E conseguimos, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época havia comprado 5 grandes computadores para instalar no Brasil, computadores que só tinham na NASA, e eles haviam decidido, o Ministério da Ciência e Tecnologia, colocar um no Rio Grande do Sul, um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um no Nordeste. E aí foi uma briga entre o Ceará, Pernambuco e a Bahia, para onde é que se ia deslocar, colocar esse computador que ia cobrir vários outros estados. Aqui no caso do Ceará, era Ceará, o Nordeste e a região Norte. Então foi uma briga muito grande, nós conseguimos vencer isso e trouxemos isso para o Ceará. A segunda coisa que nós achávamos importante era bibliotecas. A universidade se faz com livros e laboratórios. Então as nossas bibliotecas estavam decadentes, poucos livros, muitas das revistas técnicas desatualizadas. Então nós fizemos um esforço, recuperamos todas as nossas bibliotecas, construímos uma biblioteca nova no Centro de Humanidades, atualizamos todas as nossas revistas técnicas e científicas e compramos vários livros nessa época. Isso foi um segundo ponto. O terceiro ponto que nós fizemos foi a criação de novos cursos de graduação e de pós-graduação. Então nós criamos vários novos cursos de graduação e pós-graduação nessa época. Não na quantidade desejada, mas não foi possível na época. A outra coisa que nós deixávamos era levar o nível de autoestima do pessoal da universidade, que estava muito decadente. Então era o seguinte, os professores, nós passamos a estimular aqueles professores que chegavam aqui com doutorado, que não tinham laboratório em condições de funcionar, nós equipamos esses laboratórios, né? Depois nós estimulamos os professores a participar de congressos nacionais e internacionais apresentando trabalho científico, e para cada um deles que tivesse seus trabalhos aprovados, iriam a congressos, a universidade pagaria a passagem diária. E finalmente o último ponto foi a recuperação física das instalações, sala de aula, laboratório, gabinete para professores. E isso realmente foi as 5 áreas, afora a área que já vinha da administração anterior, que nós demos continuidade, que era a continuidade da informatização administrativa na universidade. Bom, isso foi esforço geral que nós fizemos na universidade, contando com o apoio de várias pessoas, e foi gratificante quando no momento que nós saímos da universidade havia um reconhecimento grande das pessoas. E a gente ficou realmente com a consciência tranquila que, dentro das nossas possibilidades da época, se fez o máximo pela universidade. Você ficou 4 anos lá. 4 anos. Então, quando você terminou o seu mandato lá, o presidente já era o Fernando Henrique. Quando eu terminei, o presidente já era Fernando Henrique.
Inclusive é um fato que quando eu fui conversar com o ministro do Fernando Henrique, de São Paulo, esqueço o nome dele todo agora, eu disse a ele que eu ia lá me despedir do ministério. Paulo Renato, disse a ele que estava me despedindo e que tragava uma relação que tinha feito na universidade. E aí ele me comunicou nessa época que dali em diante o Ministério ia dar importância, sobretudo, ao ensino de primeiro e segundo graus, que não ia ter para ele importância à universidade. Eu disse, os senhores vão cometer um erro muito grande, vão acabar com as universidades. E não é que o primeiro e segundo graus, o ensino dos outros graus não sejam importantes, mas o senhor não pode deprimir a universidade em relação para levar recursos para outras áreas. Foi o que eles fizeram. Bom, qual foi o milagre que você fez? Porque quando você assumiu, a universidade estava arrasada. O milagre foi o seguinte, nós com o Collor, conseguiu com o Collor muito pouco, mas Itamar. O sucesso era o seguinte, na Pró-Reitoria de Planejamento, que o professor Pedro Cisnando, nesse tempo pró-reitor, nós criamos um grupo muito bom, que nós chamamos o grupo da Fábrica de Projetos. Então, todo professor que tivesse alguma ideia, cada setor da universidade que tivesse alguma necessidade, levava as ideias para esse grupo elaborava os projetos e eu saía a Brasília a pedir. Eu nunca deixei de pedir a todo mundo e ir lá, pedir, insistir. E eu tive uma vantagem, no meu caso eu tenho que reconhecer isso. Como eu havia trabalhado no MEC, como secretário de primeiro e segundo graus, eu conhecia muitas pessoas do MEC que haviam trabalhado comigo e que estavam em áreas chaves no Ministério. Por exemplo, tinha gente que estava trabalhando no setor financeiro do MEC, no setor de empenho do MEC. Então eu chegava lá no setor de empenho e dizia, fulano, olha o que tem aí de empenho na universidade. Ele pegava aquela ruma de pacote, tá aqui, professor, tá isso aí, puxa, aí o cara puxava, batia primeiro os da universidade, né? Chegava lá no setor de financeiros e dizia, o que tem de dinheiro aí? Aí o cara dizia, eu não posso lhe mostrar, não posso mostrar para ninguém, mas para você eu vou lhe mostrar. Ele dizia, tem dinheiro na área tal, assim. Quer dizer que você conhecia o caminho das pedras. Eu conheci o caminho das pedras. Essa foi um fator realmente muito importante quando eu estive na universidade. Depois eu fui para o Sebrae, onde fiquei 2 anos, foi uma experiência riquíssima, para mim uma das melhores experiências que eu tive. O Sebrae é uma instituição fabulosa, tem uma equipe de técnicos de primeira, pessoal entusiasmado, vibrador, veste a camisa, encontrei ali realmente um respaldo muito grande e também consegui, com o apoio de todos aqueles técnicos, estabelecer algumas prioridades para o Sebrae. Por exemplo, a informatização do Sebrae, intensificar uma informatização do Sebrae, a construção da nova sede do Sebrae, porque o Sebrae era distribuído em vários espaços, uma penetração maior para o interior e mais ao interior do Estado. Um programa que desse apoio à agricultura, à agroindústria, né, porque o Sebrae, até na minha época, trabalhava muito com comércio, indústria e serviços, né, que pudesse realmente dar uma contribuição e criar alguma coisa inovadoras, como o selo de qualidade do Sebrae, foi criado na minha época, em que, para estimular o turismo, a gente dava um selo para aqueles hotéis, para aqueles restaurantes, para aqueles bares, que apresentasse qualidade nos seus serviços e prestação de primeira qualidade de todos os trabalhos que eles realizavam. Perfeito. Doutor, e aí, passado o Sebrae, aí eu queria que você entrasse agora mais na sua vida, mais de academia, que eu sei que você já pertencia à Academia de Ciência, não é isso? E depois foi criada a Academia Cearense de Engenharia, em que você foi conduzido à presidência. Então eu queria que você me contasse um pouco sobre a história da Academia Cearense de Engenharia. Quando eu estava para me aposentar na universidade, as pessoas perguntavam o que eu ia fazer, né? Eu dizia, eu vou ser fiscal da natureza. Fiscal da natureza é aquele que senta no banco, numa praça, fica olhando para o céu, para as nuvens, as pessoas que passam. Não tem hora para sair, não tem hora para chegar, não tem hora para compromisso nenhum, né? Mas aí depois eu fui convidado pelo Sebrae, fui para lá 2 anos, foi uma experiência muito interessante, saí do Sebrae. E aí aí eu comecei a me inteirar que a pessoa, depois de certa idade, não pode ficar isolado. Porque se você ficar isolado, você acaba a sua vida.
E então eu fui convidado para pertencer a alguns grupos que comecei a me engajar neles. O primeiro foi da Academia Cearense de Ciências, que eu fui fazer parte dela. É um grupo muito interessante, pessoas das várias universidades, vários institutos de pesquisa, tem um trabalho muito bom. Quem é o presidente? O presidente agora é o Albércio, que está fazendo um excelente trabalho. Albércio está fazendo um excelente trabalho. Depois eu fui para aquele grupo Amigos em Ação, é um grupo que a gente se reúne também uma vez por mês, que faz um trabalho social, um grupo muito interessante, com pessoas de diferentes formações, diferentes áreas de trabalho. Daquela empresa Belchior, né? A gente se reúne lá na empresa Belchior. Depois teve um grupo que trabalhou comigo na universidade, que a gente conseguiu manter uma agregação. Nós nos reunimos uma vez por mês para um almoço, em que a gente relembra as coisas do passado, conta os fatos pitorescos relativos à vida da universidade. E finalmente eu fui convidado para participar da Academia Cearense de Engenharia, que foi criada no final do ano 2015, um trabalho muito forte do Vitor Frota, que é o presidente do CREA. A ideia da Academia de Engenharia já era antiga dentro do CREA, mas não conseguia andar. Mas o Vitor reuniu um grupo de pessoas, eu fui convidado entre grupo de pessoas, e havia muito naquele tempo a disputa o seguinte: cria-se uma academia de agronomia, cria-se uma academia só de engenharia, como era. Então, a grande sabedoria do pessoal do Ceará, do Vitor e seus companheiros, foi abranger todas as áreas das engenharias. Engenharia civil, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia agronômica, a geologia, que estava envolvida também na área de engenharia. Então, todas essas áreas... Mas é todo o pessoal que pertence ao CREA, é? Não, Não tem nada a ver. Todos formados nessas áreas. Então... Mas o CREA não congrega todos os engenheiros, não? O CREA congrega, mas na parte de fiscalização profissional é diferente. Mas eu digo, mas as entidades que fazem parte do CREA são as mesmas que fazem parte da Não Academia tem entidades, são representantes individuais. Ah, tá certo. São pessoas que foram escolhidas porque ou tinham determinadas características pessoais ou tinham uma contribuição a dar. Então a academia hoje são 40 acadêmicos fundadores, efetivos fundadores, 40 honorários, e no meio desses fundadores nós temos ex-ministros, nós temos o Vicente Fialho, que foi ex-ministro, tem o atual secretário de Recursos Hídricos, Teixeira, que foi ministro Francisco também. Teixeira. Hein? Francisco Teixeira. Francisco Teixeira. Nós temos vários ex-secretários de Estado, vários ex-secretários, ex-reitores, ex-diretores de unidade de ensino, ex-proprietários de empresas privadas, ex-diretores do DENOX, da Sudene. Mas todos eles engenheiros. Todos eles engenheiros. Certo. A grande maioria hoje, 60%, 70% aposentados. Então nós nos reunimos, nós conseguimos uma sede no CREA, no 9º andar do CREA. Isso foi muito bom, né? O CREA deu uma sede logo. O CREA tem dado todo o suporte. Sem esse suporte a gente não poderia ter avançado tanto. Então nós temos no 9º andar uma sala com mesa de reuniões, mesa para presidência, secretária, sistema de computação, dados doados esse equipamento por associados nossos. Depois nós fazemos uma vez por mês, na primeira segunda-feira de cada mês, reuniões da diretoria executiva. E na terceira segunda-feira de cada mês, numa plenária, na sala plenária do CREA, onde tem toda a infraestrutura de microfones, filmagem, etc., de som. Nós já fizemos 15 palestras, desse decorrer para cá, sobre os mais variados temas, sobre a energia eólica, energia solar, energia térmica, sobre estrada de ferro, sobre metrô, sobre o desenvolvimento, planejamento de Fortaleza, sobre o semiárido, sobre a situação do DENOX. Então, são assuntos pertinentes às várias áreas. Tem tido um sucesso muito grande essas palestras. Palestrantes sempre são pessoas daqui? Ou a grande parte são membros da academia ou convidados especiais pela academia. Certo.
E aí nós temos uma publicação de uma revista, eu trouxe aqui uma revista para você. Certo. Está aqui uma revista nossa. Essa revista aqui chama-se Revista da Academia Cearense de Engenharia, viu? Certo. E aqui atrás está nós fizemos algumas viagens, a transposição do Rio São Francisco, lá em Pernambuco, no sul do Ceará, que fizemos um relatório, está aqui para vocês, material, muito obrigado. viu? Certo. E já fizemos algumas visitas, como a Porto do Pecém, para visitar as indústrias que ali existem, a usina siderúrgica, né? Siderúrgico do Pecém também. Siderúrgica do Pecém, né? Certo. Então, realmente, a academia está muito ativa. Agora, já elegemos a nova diretoria, que assume em dezembro, cujo presidente vai ser o Vitor. Ele tem todas as condições de fazer um trabalho bem melhor, porque ele já encontra a academia montada, né? Ele escolheu bons elementos para acompanhá-lo na diretoria, e ele tem uma experiência pessoal de colegiado, que foi agora durante muito tempo presidente do CREA Ceará. Perfeito. Então nós temos absoluta certeza que a academia está tendo sucesso e que é uma academia diferenciada em relação às outras pela qualidade dos seus componentes e pelo interesse que tem despertado as suas palestras e pelos resultados que a gente já tem tido. Por exemplo, no Açude Castanhão, quando houve aquela rachadura lá da barragem, uma comissão do CREA, mais pessoas da academia foram lá, fizeram um relatório, apresentaram o DENOX, que conseguiu naturalmente definir o resultado final do seu trabalho. Quer dizer, eu achei interessante, viu, porque realmente a Academia de Engenharia tem 2 anos. Vai completar 2 anos em dezembro. Em dezembro. Quer dizer, tem 1 ano e meio praticamente. É, 1 ano e meio. 7 meses. Né? E foi uma academia realmente que começou já atuando, né? Quer dizer, eu achei isso extraordinário, porque geralmente essas entidades são criadas e demoram um certo tempo para decolar. Mas vocês não, né? Foi uma coisa interessante. Foi, Não começamos sei logo. se é porque, como você disse, o Vitor, presidente do CREA, deu todo o apoio logístico a vocês, né? Não há menor dúvida. Conseguiu um sede, conseguiu um local para vocês funcionarem logo, né? Mas então vocês praticamente já começaram a iniciar a academia já trabalhando, né? E o importante é que a diretoria que foi eleita também era uma diretoria muito boa, trabalhou em conjunto, todos nós trabalhamos, não houve nenhuma divisão interna. As pessoas, os associados, contribuíram com aquilo que era mais importante para a academia, que era pagar suas mensalidades, participar das reuniões, dos eventos que nós promovemos, porque sem essa participação efetiva dos candidatos, dos associados, é difícil a academia funcionar bem. Sem dúvida nenhuma, né? Então isso é um ponto essencial. Porque realmente é como eu digo, apesar do apoio logístico que vocês tiveram, todo o apoio do CREA, mas há necessidade das despesas do dia a dia, né? E que os associados contribuem. Lógico, não há menor dúvida. Agora me explica uma coisa, o doutor Antônio Albuquerque. Como é que foi o critério para a definição desses conselheiros? Bom, os critérios eram os seguintes, os primeiros escolhidos foram escolhidos lá pelo Vitor e um grupo de assessores que ele teve, né? Depois, os primeiros escolhidos indicavam 3 nomes, que eram levados em consideração pelos os demais membros. Então, depois foi lindo, e aí quando nós tivemos mais de 80 pessoas... São 80, 40 efetivos, aí a gente 40 dividiu. suplentes. Bom, vão ser efetivos 40 e os outros 40 vão ser honorários. São honorários. os Honorários. outros 40. Tá certo. E eles, esses conselheiros são vitalícios, né? Eles São ficam- vitalícios. Como é toda a academia, né? Como é toda a academia. Quer dizer, toda a academia, a pessoa é escolhida e só sai da academia quando falece. Né? Eu quero aproveitar a oportunidade de passar às suas mãos 2 dos livros que eu escrevi. É uma das coisas que eu estou tentando fazer agora, já que eu estou, como diz o Fernando Henrique, todo aposentado é vagabundo, né? Então eu passei a tentar escrever. O primeiro foi a minha experiência na universidade, desde o dia que eu entrei como professor até o dia que eu me aposentei.
Ah, tá certo. Aí eu conto fatos políticos Não que foi aconteceram. só como reitor. Não. Todo o seu trabalho da universidade. Aqui está meu percurso, como diretor do centro, como chefe de departamento, como reitor, como professor, como acompanhante de várias administrações da universidade, como era que se entrava naquele tempo, as políticas existiam na universidade, etc. Então, esse livro que chama-se Meu Percurso na Universidade foi o primeiro livro que eu lancei. Então, eu quero lhe passar a mãos esse primeiro livro. Ah, tá certo. Aí fala só da universidade. O segundo Me diga livro... uma coisa, você quando entrou na universidade, o reitor era o Martins Filho? Era o Martins o Filho. Martins Filho. Ah, quer dizer que você acompanhou também a Uma boa administração parte, dele, uma né? boa parte. Ah, tá certo. Bom, depois, eu como passei por várias entidades que não são a universidade, né? Trabalhei no Serviço de Extensão, no Rio Grande do Norte, trabalhei no Ministério da Agricultura, trabalhei na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação em Brasília, trabalhei no SEBRAE. Achei por bem escrever essas experiências que eu tinha tido nessas outras entidades. Certo. Então, esse é meu segundo livro, que eu chamo Vivências de um Profissional. Aí trata de assuntos relativos a descreva a atividade. Estou com o terceiro pronto já, falta naturalmente mandar imprimir, tem que ver aí como é que faz em relação a essa crise. E estou começando a escrever o quarto e último que eu assumi com a minha família, que é contar as minhas experiências desde estudante em Fortaleza, no interior, como era o serviço militar, como era Fortaleza. Eu estou agora escrevendo um capítulo como era Fortaleza nos anos 40, 50 e 60. Uma cidade provinciana, com todos aqueles problemas, que ninguém, a gente andava livremente na rua, etc. Isso é que eu estou tentando escrever agora. O terceiro é sobre o quê? O terceiro é uma coleção de artigos que eu escrevi e foram publicados em jornais sobre municípios, sobre regiões do estado, sobre algumas pessoas, Certo. inclusive o Vigílio Távora, falam do Vigílio Távora, e algumas viagens que eu fiz, que eu não coloquei nesse... Eu tive a oportunidade de ir ao sul da França, como diretor do Centro Sagrado, convidado para ver programa de desenvolvimento rural. Depois de lá eu fui até a África, Costa do Marfim, Senegal, foi uma experiência extraordinária. Depois eu fui convidado pelo governo de Israel, como reitor já, para Israel, visitar as universidades, o centro de pesquisa, visitar todo Israel. Foi outra experiência muito interessante. Esse você já concluiu, o terceiro. Esse está concluído. E a outra experiência foi um curso que eu fiz na Holanda. Foi um curso internacional que eu fiz na Holanda, na Universidade de Wageningen, que é a universidade rural que tem lá, que foi um curso excepcional e que eu conto o que é as coisas que a gente via na Holanda, né? Porque a Holanda o curso funcionava de segunda a sexta e todo sábado tinha uma viagem para percorrer toda a Holanda e ver projetos diferentes, plantio de flores, a barragem para segurar o mar, não invadir. Eles tinham lá na época o projeto Delta, fabuloso. Então foi realmente uma experiência muito interessante. Eu falo disso aí o outro tem alguns outros trabalhos, algumas outras coisas. São variados, assuntos variados. Então, isso eu compilei todos, juntei todos num livro. Esse já está concluído? Esse está concluído. Já está na gráfica? Não, esse está concluído. Com essa crise econômica agora, ninguém sabe se deve imprimir livro, se não deve imprimir livro. Né? Ninguém tem segurança no momento nesse país, então é complicado se mandar imprimir algum livro para tentar vender agora. E o outro eu estou tentando escrever ainda. E o outro você já começou? Já comecei. Porque meu pai foi coletor estadual em Camusim, nós moramos de 40 a 46 em Camusim. Então eu começo a minha história por Camusim, escrevendo que era Camusim naquela época. Contei com o apoio de várias pessoas de Camusim para me ajudar nesse trabalho. E agora eu estou escrevendo sobre Fortaleza dos anos 40, 50, começo de 60, quando depois eu saí daqui. Então aí eu tive que ler um vasto material sobre Fortaleza e relembrar como era Fortaleza naquele tempo. E que beleza por aí afora vai. Quer dizer que após concluído esse quarto livro, você praticamente discorreu sobre a sua vida toda, né? Pelo menos cumpri com a minha tarefa.
Isso é muito bom, viu? Isso é uma ideia muito boa que eu acho que não conheço ninguém que tenha tido essa ideia de fazer em 4 livros a sua história toda. Né? Eu acho que aqui no Brasil se peca por uma coisa muito essencial, que as pessoas não gostam de escrever. Esse é o primeiro ponto. As experiências que eu digo isso para vários colegas de turma, vários profissionais que eu conheço, vários componentes mesmo da Academia de Engenharia, que tem uma vasta gama de experiência profissional, ocupando diferentes cargos, vivendo diferentes experiências, que não contam nada disso. Por exemplo, nesse meu segundo livro, eu conto como era o Nordeste do meu tempo. Não tinha estrada asfaltada, não tinha energia elétrica, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha saúde. Escolas eram aqueles grupinhos escolares, a casa da professora. Eu não tinha comunicações, você não podia se comunicar com ninguém. Tinha que esperar, não tinha água. Eu estagiei numa cidade chamada Nova Cruz, que a água que chegava na estrada era imunda, era uma água amarela, vinda pelo trem, colocada num depósito de cimento na cidade. Todo mundo bebia, se lavava, cozinhava com aquela água. Quer dizer, as pessoas não sabem como é o Nordeste daquele tempo. Hoje que é diferente, hoje tem televisão, tem internet, não tinha nada disso. E as pessoas, a gente trabalhava com uma dificuldade imensa naquele tempo, imensa, para deslocar, hospedagem, alimentação, era um negócio complicado. E as pessoas não contam as suas histórias. Né? Eu estudei nos Estados Unidos, fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos, eu ficava impressionado com as pessoas que estavam nos Estados Unidos, que terminavam os seus cursos, as suas atividades profissionais, e escreviam sempre livros. Eu, quando estava na Universidade Federal do Ceará, recebi a visita de um reitor americano, aposentado, que estava sendo pago pelo governo americano, para vir aqui dizer o que tinha feito na universidade dele, que não tinha nada de extraordinário que ele ali fez. Perfeito. Doutor Albuquerque, fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Foi muito bom, viu? Você contou aí um resumo da sua história, inclusive com esses livros. Eu vou me aprofundar depois mais para conhecer melhor ainda o seu trabalho. E queria colocar nossas câmeras à sua disposição aí para que você acrescente alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de conversar. Eu acho que é importante um programa da qualidade do seu, trazer pessoas para poder falar sobre temas variados, assuntos sobre suas vidas. Isso é enriquecedor para a nossa comunidade. Eu espero que você continue por vários anos à frente com essa programação. E dizer que a Academia Cearense de Engenharia, da qual eu presentemente sou o presidente, está imbuída dos melhores propósitos de contribuir para o desenvolvimento do Estado do Ceará. E que aqueles que queiram participar das nossas palestras podem fazê-lo. Ela ocorre todas as terceiras e segundas-feiras do mês, às 15 horas, no 8º andar do prédio do CREA, na sala do plenário, em que ali são debatidos assuntos mais variados e importantes para o nosso meio. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que me foi fornecida por você nesse seu programa. Tá, muito obrigado, doutor Albuquerque. Inclusive no nosso programa a gente tem procurado incentivar as academias. Eu já trouxe aqui o antigo presidente da Academia Cearense de Letras, que era o José Augusto Bezerra. Fez um bom trabalho. Fez um excelente trabalho. Trouxe aqui o presidente do Instituto do Ceará, que era o Ednilo Soares, agora é o Lúcio Alcântara, que eu vou trazer brevemente. Trouxe aqui também já o presidente atual da Academia Cearense de Letras, que é o Biratã Aguiar. Muito bom. Trouxe o presidente da Academia Cearense de Medicina, doutor Manassés Fonteles, que é uma figura extraordinária. Então a gente está procurando incentivar também as academias. E anualmente, você sabe que eu tenho aquela promoção que você conhece, inclusive participou muito no seu tempo de Sebrae, onde a gente anualmente escolhe os destaques do ano. E desde o ano passado que nós estamos escolhendo o melhor presidente de academia. Ótimo. O primeiro escolhido foi o Zé Augusto Bezerra, que fez realmente excelente trabalho muito bom. Excelente trabalho. Então nós resolvemos incluir esse segmento. Anualmente nós vamos eleger um presidente de academia. Muito bem. Mas eu queria agradecer a sua presença, fiquei muito feliz de o senhor ter vindo aqui, viu? Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço.
Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas. Reprisa segunda-feira, às 18 horas. Reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Nós vamos colocar essa entrevista do Dr. Albuquerque no YouTube para todo mundo. Vou dar a ele uma gravação dessa entrevista para que ele leve para os seus companheiros lá da Academia de Engenharia. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.